Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual, aproveitando os recursos que a tecnologia nos oferece para nos mantermos reunidos, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Como ainda não podemos estar presentes fisicamente na casa de Augusto Silva, todas as quarta-feiras nos reunimos através deste espaço virtual, deste momento de luz, para trazer para todos as reflexões dos ensinamentos de Jesus. Sejam todos então bem-vindos, que Jesus nos abençoe e nos inspire. O tema para esta noite: autoconfiança. É uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, e é trazido sobre as explicações de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. E Emmanuel interpreta para nós este trecho, este primeiro parágrafo do livro, juntamente com a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? Os espíritos então respondem: alcançar a perfeição e auxiliar nas obras da criação. Portanto, o nosso objetivo aqui na Terra é alcançarmos a perfeição e auxiliarmos a Deus nas obras da sua criação. E cada um, então, vai realizar este auxílio no nível em que se encontra, na maneira que pode fazer, dentro dos recursos que possui. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos ensina que nós somos co-criadores. Co-criadores em grau maior e co-criadores em grau menor. Portanto, devido à nossa condição de elevação espiritual, estamos ainda na condição de co-criador em grau menor, mas com grande potencial de alcançarmos a perfeição e nos tornarmos co-criadores em um grau maior. Para alcançarmos então a nossa autoconfiança, nós precisamos que estejam presentes três virtudes: a fé, a vontade e o conhecimento. Com certeza, com essas três virtudes fortalecidas em nossa mente, em nosso coração, certamente nós estaremos autoconfiantes para darmos conta das nossas tarefas nessa experiência terrena. Segundo Emmanuel, a fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. Exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. É a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão.
E para fortalecer então esse entendimento da fé, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, Kardec afirma o seguinte em torno da fé: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec traz para nós então a fé raciocinada, aquela fé que nos dá segurança para agirmos através das nossas atitudes, de acordo com os nossos pensamentos. Nós não podemos ter a fé cega, ir aceitando tudo que nos apresenta, tudo o que lemos, tudo o que as pessoas nos ofertam. Nós temos que passar pelo crivo da razão, e só assim a nossa fé vai nos direcionar para as tomadas de decisões corretas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Quando os homens conseguirem conquistar a confiança em si mesmo e nos outros, a vida na Terra se tornará mais singela e fácil de ser vivida. A confiança brota da fé, que é um sentimento instintivo, que nasce com o espírito e que depende somente dele para a sua aquisição e o seu fortalecimento. Portanto, a gente entende que todo esse processo de confiança, de autoconfiança, de autoiluminação, depende da nossa fé, do grau em que ela se manifesta em nossa mente, em nosso coração. Porque dependendo dessa manifestação, nós podemos alcançar grandes conquistas, ou talvez ficarmos simplesmente na nossa rotina tranquila, serena de acordar, alimentar, trabalhar, dormir e novamente acordar, fazendo o mesmo processo, sem buscar nenhuma evidência, sem buscar nenhuma perspectiva de melhoria. Se nós tivermos então a fé raciocinada, iremos entender que os processos, os recursos que estão ao nosso lado devem ser analisados e colocados em prática a nosso favor. Todos os recursos que a divindade coloca a nosso favor dependem do sucesso da análise raciocinada destes ensinamentos. Em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, Jesus nos ensinou: pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Jesus então nos mostra o tamanho da nossa fé. Nós não precisamos ter a fé maior do que um grão de mostarda. Isto ainda é impossível de conseguir no nosso nível evolutivo que nos encontramos. Portanto, Jesus nos ensina que basta somente a fé de um grão de mostarda. O grão de mostarda, nós sabemos, é um grão muito pequeno, mas que a sua força, a sua vitalidade a transforma em uma grande árvore. Portanto, se a nossa fé, pelo menos, for do tamanho de um grão de mostarda, certamente nós estamos no caminho certo, certamente nós estamos progredindo e com certeza
a nossa progressão, juntamente com todos aqueles que estão ao nosso lado, nossos irmãos, conquistaremos a perfeição, conquistaremos o direito de estar em um mundo melhor. Diz o bom senso que nas horas de maior desgaste é prudente trabalhar e esperar com confiança, pois somente fazendo nossa parte nos serviços do bem, edificaremos em nós a paz tão desejada. A fé, então, é o primeiro recurso que nós temos para instalar em nós a autoconfiança, a autoiluminação. A outra virtude é a vontade. No livro Pensamento e Vida, capítulo 2, Emmanuel traz para nós as seguintes afirmações, os seguintes ensinamentos sobre a vontade. Capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E ele ainda acrescenta que a vontade é o motor que move as nossas ambições, os nossos desejos. Sem esse motor, então, estando ele sujo, impregnado de coisas infelizes, nós não conseguiremos, então, a nossa autoconfiança. Somente esse motor lubrificado, limpo, em perfeitas condições, é que poderemos usufruir dos seus benefícios e alcançarmos, então, a nossa autoconfiança. Autoconfiança, sentimento propulsor para alavancar a realização de nossos objetivos mais profundos. Mas se nós buscamos a perfeição através do uso da razão, existem alguns vícios que impedem a manifestação desta fé, desta confiança em nossa vida. Sentir-se vítima. É muito comum nós nos sentirmos vitimados por tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Sempre a culpa é do outro. Sempre o fracasso
foi o outro que nos proporcionou. Nós nunca paramos, refletimos e analisamos a responsabilidade do nosso fracasso por conta de nós mesmos. Então nós nos sentimos vítimas e perseguições de todas as maneiras. Agradar mais aos outros do que a nós mesmos. Nós temos esta mania de estar sempre dando valor aos outros, àqueles que têm poder, que têm conhecimento, e esquecendo de valorizar a nós mesmos. Indecisão para tomar uma atitude. Medo de errar e se comprometer. Talvez o medo seja o maior empecilho para o nosso crescimento. Ele nos aterroriza, nos impede de tomar atitudes que às vezes nós achamos corretas, mas não nos sentimos seguros para que possamos incrementá-la em nós. E o medo então toma conta da nossa mente, do nosso coração e impede que façamos aquilo que achamos que é necessário e que é correto para nós. Não importa se nós erramos, o importante é que devemos tentar. O erro é consequência de uma tentativa. Se nós erramos, vamos tomar conhecimento desse erro, analisá-lo e certamente, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, fazer a nossa correção e seguirmos em frente. Sugestões para estimular a confiança em si mesmo ou autoconfiança. Nós falamos então dos impedimentos que dificultam a nossa autoconfiança, mas temos algumas sugestões que podem fortalecer este sentimento, que ele possa fazer parte da nossa vida diariamente. Você é um espírito em evolução e o seu valor é maior do que pensa. Às vezes nós temos a mania de nos rebaixarmos. Baixa estima, não dar valor às nossas potencialidades. E quando nós sentimos que nós temos valor, o nosso processo evolutivo acontece com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade e com muito mais rapidez. Você passa por diversas experiências e faz o melhor que pode em cada circunstância. Cada um, dentro do seu nível evolutivo, deve fazer o melhor que sabe, independentemente se aquela atitude, se aquele conhecimento pode ser de grande utilidade ou não. O importante é que façamos aquilo que está ao nosso alcance. Você não precisa se comparar aos outros, pois é um espírito individualizado com características e experiências próprias. Nós não precisamos ver no outro um modelo para que possamos segui-lo, se este modelo não for do bem. Nós temos que entender que as nossas aptidões, as nossas conquistas de experiências passadas nos deixam em um certo grau evolutivo. E devemos entender e ver no outro apenas um estímulo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual.
você pode concentrar todas as suas energias para criar, sustentar e concretizar o que quiser, inclusive a ideia de confiança em si mesmo. Nós podemos tudo. Jesus já dizia isto para nós: vós sois deuses, vós podeis fazer muito mais do que eu. Só que a nossa incapacidade espiritual, a nossa baixa estima, ainda nos impede de executar estas grandiosas tarefas, ainda nos impede de confiar em nós mesmos. Mas nós podemos fazer tudo o que Jesus nos disse, que podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Ninguém consegue transmitir confiança se não confia em si mesmo. E se as dores do momento nos impedirem de prosseguir, confia no silêncio, tal qual a criança que teme o quarto escuro, mas nutre a certeza de que o Pai virá para acender a luz. Alimenta a tua confiança, observando que a vida prossegue há milênios, e a única explicação para isso é que um ser superior conduz sabiamente a grande embarcação da vida. Afinal, se perderes tudo, menos a confiança em Deus, então não perdeu nada. Portanto, a nossa fé se manifesta, como diz Emmanuel, na certeza de que um ser superior está nos guiando, apesar de ainda não podermos vê-lo e muitas vezes não senti-lo. Mas se nós temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teremos a confiança e a certeza de que esse ser superior está comandando essa grandiosa nau que é a nossa vida. E especialmente neste momento em que vivemos desta dura prova da pandemia. Nós temos que entender, como diz André Luiz, que estamos no melhor momento da nossa vida, na melhor oportunidade de redenção, na melhor família, na melhor atividade profissional. Mesmo que às vezes nós colocamos em dúvida essas afirmações devido à nossa inferioridade espiritual. Mas este é um momento especial para todos nós que acreditamos na bondade e na justiça divina. Se estamos passando por este momento, é porque certamente nós merecemos. Deus não castiga nem premia ninguém. O que nós estamos colhendo neste momento são os frutos que nós plantamos no passado ou mesmo nesta própria existência. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Por isso, todos nós que estamos nesta experiência da pandemia, estamos colhendo aquilo que merecemos. E esse merecimento se faz necessário de acordo com o que nós entendemos da vida. Se nós acreditamos ou não numa vida maior que nos espera, num futuro melhor, em um mundo melhor. E a doutrina espírita está aí para nos auxiliar no entendimento deste momento. Portanto, meus irmãos, estamos no melhor momento da vida para a nossa redenção. Aproveitemos
em silêncio, em oração, em meditação, buscando assimilar o que Deus quer para nós neste momento. Quais as atitudes que devemos tomar, mas principalmente servir nas obras da sua criação. E por último, o conhecimento, seja ele conhecimento moral ou intelectual. Nós adquirimos o conhecimento moral através das boas leituras, dos ensinamentos edificantes que a doutrina nos oferece. Há 2000 anos, Jesus nos deixou esses ensinamentos e ainda não conseguimos introduzi-los em nossa mente, em nossos corações. Mas nós não devemos desanimar, porque se já estamos dentro da casa espírita, com a certeza de que seus ensinamentos nos orientarão para um melhor caminho, para uma melhor decisão, certamente o nosso crescimento já começou. Claro que ainda falta muito, estamos ainda no mundo de segunda categoria, mundo de provas e expiações, onde Kardec fez essa classificação didática, existindo 5 categorias de mundos habitados. E nós estamos ainda na segunda categoria. Portanto, nosso nível ainda de evolução é muito pequeno. Mas nós já temos os recursos para alcançar níveis melhores. Busquemos então no conhecimento moral e no conhecimento intelectual, através do entendimento das leis divinas, que são perfeitas, imutáveis, mas também das leis dos homens, que são, em alguns momentos, mutáveis, que são passageiras, mas que temos a obrigação de cumpri-las, porque ainda estamos no momento em que o nosso livre-arbítrio ainda não possui todas as condições necessárias para tomarmos sempre as decisões corretas. Jesus já dizia com relação à cobrança de impostos: dai a César o que é de César. Mas nós podemos transferir para a nossa vida: obedeça aos homens conforme a lei dos homens. Nós estamos aqui neste mundo, precisamos de leis que nos orientem, que nos ajudem a nos movimentarmos em uma sociedade livre, igualitária e justa. Portanto, com o conhecimento moral e o conhecimento intelectual, que é o uso da razão, da fé raciocinada, nós podemos conquistar a nossa evolução com mais rapidez. Não ficarmos parados no tempo, gostando muito de ficar aqui neste planeta que nos agrada e que não nos permite deixá-lo, porque a nossa mente não permite. Ainda gostamos de ficar aqui, de usufruir deste mundo, que é um mundo que atende às nossas necessidades de conhecimento, necessidades evolutivas, mas que nós sabemos através da doutrina espírita que existem mundos mais evoluídos que podemos alcançar com mais rapidez. Muitas das vezes
Neste caminho espiritual nós buscamos os atalhos. Esses atalhos que dificultam e atrasam a nossa caminhada pelo caminho reto. Os atalhos dos prazeres sensuais, dos prazeres materiais, das facilidades que às vezes nós conseguimos alguns bens, esquecendo que todo o progresso, todo o trabalho de evolução depende de trabalho árduo, de esforço, para que consigamos construir sobre bases sólidas o nosso caminho espiritual. E a autoconfiança é um recurso muito importante, é um recurso que nos permite alcançar essa evolução com mais rapidez, com mais intensidade, com mais discernimento, com mais sabedoria. Portanto, utilizando essas três virtudes, a fé, a vontade e o conhecimento, busquemos no nosso processo evolutivo este autoconhecimento, a autoconfiança. Só assim a nossa caminhada será mais tranquila, menos sofrida e muito mais saudável. Alcançar aquilo que desejamos com os recursos que a natureza nos proporciona, com o convívio com os nossos irmãos, cada um auxiliando ao outro. Servir a Jesus, este é o caminho, esta é a rota para a aquisição da nossa autoconfiança. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos guarde na sua doce e santa paz e no seu abençoado trabalho. Que assim seja.